Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas à oficina de Pokébolas personalizadas. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ivanilda. Eu trabalho com amigurumi e adoro criar personagens e peças inspiradas na cultura pop, jogos e desenhos animados. O crochê começou como interesse pessoal enquanto eu ainda era menina, virando também uma forma de empreender e compartilhar conhecimento. Hoje nós vamos aprender a fazer pokebolas em amigurumi. Vamos começar como um Pikachu, como esta daqui. Nós vamos precisar do fio amarelo, o fio preto, agulha correspondente ao fio, um pedacinho de feltro branco e preto, caso você queira fazer em feltro, o detalhinho do botão, e uma tesoura para cortar o fio. Para fazer a cauda, a gente vai utilizar o fio amarelo e vamos trabalhar em crochê linear. São carreiras de ida e volta. Então, nós vamos começar colocando correntinhas na nossa carreira. Vamos formar uma base com correntinhas. Então, a gente vai fazer 4 correntinhas e 3 pontos baixos. Então, é 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é para virar, e vamos fazer 3 pontos baixos. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Vamos subir 2 carreiras com 3 pontos baixos. Então, a gente vira e faz 3 pontos baixos, que essa é a segunda carreira. Então, é 1, 2, 3 pontos baixos, vira, 1, 2 e 3 pontos baixos. A quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 4 correntinhas para aumentar. Então, vamos virar aqui, quarta carreira, 1, 2, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e a gente vai fazer agora, vamos virar, e agora é a quinta carreira. Opa! O que eu fiz de errado? Bom, vamos fazer aqui, eu já vejo o que foi que eu fiz. Um, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4, 5 e 6. Não, tá certinho. Aí, tá certinho. 6 bebês. É isso mesmo. Agora a gente vira de novo e faz os 6 pontos baixos. Opa, escapou. 1, 2, 3, 4,
5 e 6 pontos baixos. Viramos. Então, a gente tá aqui, viramos para fazer a 7ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos começar a 7ª. Nessa 7ª, nós vamos fazer apenas 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Opa, 3. Aí, a gente vai virar. Vamos fazer na 8ª carreira 3 pontos baixos, mais 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, a gente vai fazer a carreira 9, que vão ser 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Melhor pegar desse lado aqui. Vamos ajeitar aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7 correntinhas. E nosso raio já tá pegando forma. É um rabinho bem simples para acompanhar a nossa pokebola. É só um exercício mesmo. Opa, tem que virar. Carreira 10, são 12 pontos baixos. Agora vai até a carreira 12. Opa, desculpa, são 7 pontos baixos. Até a carreira 12 vão ser 7 pontos baixos e a gente vai arrematar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vira. Carreira 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, não escapa não. 7. E agora, nossa carreira 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora a gente corta. E vamos esconder a ponta do fio no meio da trama. Então, vou pegar aqui uma agulhinha, passar no meio dos pontos. Tantinho assim já tá bom. Vou pegar mais um. Opa. Aqui tá bom, vamos ver. Não tá aparecendo aqui nem aqui, então não vai aparecer nada. Vou pegar esse fio, passar por aqui.
Prontinho. Opa, tá escapando. Aí, passa o fio aqui e puxa. É meio durinho assim, normal, mas dá pra passar. Ajusta pra não ficar torto. E corta o excesso do fio. Bem tranquilinho. E a mesma coisa com a outra ponta. Passa no meio da trama. Pega o fiozinho aqui, enrosca aqui e puxa. Prontinho. Vem aqui, corta o excesso. Cuidado para não cortar o trabalho. E tá pronta a nossa cauda. Bem simples, rápida, fácil de fazer. Igual a essa daqui. Mesma coisa. Vamos fazer uma orelhinha. Anel mágico. No fio preto. 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio para dar uma fechadinha no anel mágico, pra gente acessar o outro lado. Segunda carreira. Uma carreira de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vira para não ficar no avesso. Só desvirar. Não é muito trabalhoso, não. É que o meu ponto é apertadinho mesmo. Aí eu sofro um pouquinho nessa... Opa, fechadinha. Nessas partes. Pronto, ó. Virou inteira. Vou aproveitar pra dar uma apertadinha no anel mágico. E pronto. Não sei se dá pra ver muito bem. Não. Acredito que não. Por causa do foco. Mas aqui temos as duas carreirinhas de cor preta. Vamos trocar para amarelo. Vou fazer troca de cor comum aqui. Para vocês verem como é que fica. Na verdade, não. Vamos fazer a troca de cor bonitinha de BL. Porque eu acho que é mais charmosa. Opa, quase que tirou
o fio pro outro lado. É ruim de ver. Mas dá certo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui a gente não soltou o preto. Então, vamos soltar. E ajustar o amarelo. Eu vou cortar o fio preto, porque a gente não vai precisar de fio preto aqui, é só a pontinha mesmo. O restante é todo em amarelo. Prontinho. Nozinho dado. Agora, essa não, que é do anel mágico. Essa aqui. A gente vai cortar um pouquinho mais a pontinha. Porque a gente não quer muito volume nessa orelha. Prontinho. Deixa eu pegar essas duas pontas e virá-las aqui para elas não me atrapalharem. Com muita calma nessa hora, porque o espaço é pequeno. Pronto. A gente pode voltar. Opa, fio preto não preciso mais. A gente pode voltar pro trabalho. E a gente aqui finaliza o cesto. A gente já faz uma carreira de amarelo. Essa carreira são um ponto baixo, um aumento, 3 vezes. Então, aqui a gente tem um ponto baixo. Tipo de trabalho. Volta. Ponto baixo. A outra oncinha é esta daqui.
Um aumento. Opa, desmanchei muito. Eu não vou fazer em BLO essa carreira. Vou fazer em ponto baixo normal. Vai dar um trabalhinho, mas dá certo fazer assim também. Ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento para fechar.
Prontinho a primeira. Primeira não, a primeira de amarelo. Então agora nós temos 9 pontos na carreira. Um, dois, três, opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Belezinha, certinho. Nós vamos fazer 2 carreiras de 9 pontos baixos. Por aqui marcadorzinho para eu não me perder. Porque depois eu fico falando, me perco. Aí eu tenho que desmanchar e fazer de novo. Então vamos lá. Quem nunca teve que desmanchar e fazer de novo? É esse daqui, porque aqui é o primeiro ponto e aqui é o aumento, então é nesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o do marcador 9. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui já tá tomando forma, que a gente só se ajeitar aqui. Arruma ele, que dá tudo certo. Aí. Tá começando a aparecer.
Agora, nós vamos para a carreira 6. Que é uma carreira com 2 diminuições nela. Então, nós vamos passar de 9 para 7. Em 2 pontos da carreira, nós vamos ter diminuições. Então, eu vou fazer um ponto aqui, uma diminuição, e agora nós vamos ter 2 pontos. E uma diminuição. E mais 2 pontos. Prontinho. Aqui dá pra ver que eu tenho um ponto e uma diminuição. Segunda troca de cor. Último ponto. Então, estamos certinhos. Deixa essa marcaçãozinha aqui para o meio, por causa dessa manchinha. Na verdade, eu acho que talvez ela fique melhor no canto. Você pode fazer como preferir. Vou deixar ela no cantinho, para dar a sensação de inclinado aqui na pontinha. E agora é tudo ponto baixo. Vamos esconder essa ponta de anel mágico aqui. Que agora tem espaço por dar. Prontinho. Então, agora nós temos 2 carreiras de 7 pontos. Então, são 14 pontos para fazer direto. Ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Prontinho. E aqui está a nossa orelhinha. Ficou bem bonitinha, ó. Nós vamos colocar ela aqui no meio. Pode ser um pontinho para trás, assim. Mas inclinadinha. Não para cima. Inclinadinha para o lado. A outra a gente pode pôr mais próximo, assim, para cima, para dar uma impressão de uma orelha erguida. E a outra mais caidinha. Fica fofinho. Essa daqui ficou mais ou menos na mesma direção. Mas a ideia de ficar uma orelha fofinha é uma fica mais pra cima e a outra fica mais embaixo, assim. Isso dá um charminho também.
Essa orelhinha a gente vai fazer 2 pecinhas dela pra costurar na nossa bolinha. Para começar o corpinho, que é a bolinha, a gente vai trabalhar no crochê e espiral, como a grande maioria dos amigurumis. Nós vamos começar com o anel mágico, a voltinha aqui no dedo, faz esse xizinho, insere a agulha e puxa uma laçada e fecha com uma outra laçadinha. Opa, eu tenho a tensão do ponto apertada. Fecha aqui. Pronto, tá? Fechadinho o nosso anel mágico. Nós vamos colocar 6 pontos baixos nesse anel mágico. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos puxar aqui o fio para fechar o anel mágico e continuar. Nossa próxima carreira vão ser de 6 aumentos. Então, cada pontinho vai ter 2 pontos. Opa! Escapou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Enroscou. Dá uma torcidinha nele que o fio volta. Uma diquinha. Eu vivo enroscando a agulha na linha. Torce, ó. Novinho de novo. A gente vai lá, busca o fio, volta, pronto, olha, certinho. 1 ponto. 2 pontos. Então, um aumento. E vai ser aumentos em cada ponto em toda a carreira, no total de 12 pontos. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Opa, tô me adiantando. Aumento. E por último, sexto aumento. Prontinho. Aqui dá pra fechar mais esse anel mágico. Apertar ele mais um pouquinho, segura o trabalho e puxa. Aí, ó, bem fechadinho. Ajeita. Terceira carreira. Vai ser 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a carreira. Isso quer dizer que são vezes 6. Para eu não me perder, eu vou pôr um marcador. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Que eu esqueci de pegar antes. Eu gosto de usar esses mini mosquetes aqui. Porque eu gosto de trabalhar com fio fino. Esse daqui é, não fazendo a propaganda, né? Mas para vocês saberem, é o Amigurumi Slim. Eu gosto de fazer trabalhos pequenos. Eu estou treinando agora, testando o fio chenille, que é um fio bem mais largo. Logo, logo vai ter postagens aí com fio chenille. Então, se vocês acompanharem as redes sociais, vocês vão ver trabalhos com fio chenille. É um projeto novo. Mas, de forma geral, eu gosto mesmo de trabalhar com fio fino, né? Voltando aqui, eu gosto de pôr o meu marcador no último ponto da carreira, para eu não me perder. Caso eu erre alguma coisa e tenha que desmanchar, eu sei que aqui acabou a minha carreira anterior. Então,
Eu gosto de pôr aqui, no ganchinho aqui. Tem várias formas de usar marcador, mas eu me identifiquei dessa forma. Você pode marcar aqui no primeiro ponto, se você preferir, fazer o próximo ponto e continuar. Até a maioria das crocheteiras faz assim. Eu gosto de fazer assim, porque assim, aqui eu vou fazer a próxima carreira. Se ao final da carreira eu não tiver a quantidade de pontos, eu desmancho até aqui. Não preciso ficar remanejando. Eu vou ter que remanejar só quando eu terminar, eu for finalizar ela. Então aqui, voltando, terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Então vamos lá. Às vezes eu me atrapalho com os marcadores de forma geral. Por isso que eu prefiro os pequenininhos também. Um ponto alto não, um ponto baixo e um aumento. Mais um ponto baixo e um aumento. Terceiro ponto baixo. Terceiro aumento. E assim vamos trabalhando por toda a carreira. Estamos chegando aqui no final da carreira, então é um ponto baixo e no meu último ponto vai ter aumento. Então, opa, me atrapalhei com o fiozinho. Aqui. Pronto, meu último ponto é o que está aqui no marcador. Então, eu vou remover o marcador, fazer meu aumento, que é no último ponto dessa carreira, um aumento. Prontinho. Como deu aumento no lugar certo, está tudo certinho. Mas para conferir, vou pôr aqui para conferir, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certinho, 18 pontos na carreira 3. Na carreira 4, que é a próxima, nós vamos terminar com 24 pontos. Então, volta a agulha aqui. Agora são 2 pontos baixos e um aumento. Nós estamos fazendo uma bolinha simples, como todo mundo começa com bolinha. 2 pontos, aumento. Dois pontos, escapou, volta para dentro do ponto, que é mais fácil de acertar. Puxa o fio e volta a fechar. Aí, cuidado com a tensão do ponto, para não ficar um ponto maior que o outro, isso forma buraquinhos no trabalho. Eu me perdi aqui, meu TDAH. Mentira, eu não sou hiperativa, só tenho falta de atenção. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Aumento. Mas o crochê me ajuda muito nessa parte. Eu me sinto muito melhor quando eu faço. É um exercício para a mente. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, e chegamos no último ponto de novo, um aumento aqui. 1 ponto, 2 pontos no mesmo ponto, formando um aumento. Prontinho. Agora, a gente vai passar para a
quinta carreira, isso? Tá certo isso? Vamos ver. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Então, já temos 4 carreiras prontas, é isso mesmo. Quinta carreira. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e 2 pontos no mesmo ponto, que é o aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Eu fico aqui falando com vocês e eu tenho que prestar atenção se a minha câmera não tá desfocando, porque já aconteceu isso. Eu tinha tudo gravado, quando eu fui editar o vídeo, tava um monte de coisa desfocado, ele saía do foco e não deu pra refazê-lo. Eu ia fazer ao vivo, mas não consegui fazer ao vivo com vocês, então eu tô regravando tudo. Voltando. 1, 2, 3 e aumento. 1, 2, 3 e mais um aumento. Estamos chegando no finalzinho da nossa carreira. 1, 2, 3 e um aumento aqui no último pontinho. Aumento. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Meu marcador para eu não me perder, porque muitas vezes eu perco a conta e aí eu fico desesperada e às vezes desmancho mais do que precisava. Nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos, depois vamos fazer carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. É um padrãozinho para ficar bem rápido de fazer. Dá para usar de chaveirinho. O meu ficou bem pequenininho. 1, 2, 3, 4. O meu ficou bem pequenininho porque eu tô usando o fio amigurumi slim. Eu tô usando a agulha 2, tá aqui. Aqui ela tem 2 pontas, mas é a 2 que eu tô usando porque o meu ponto é muito apertado. Então, se eu usar a 1,75, que é a menor na amigurumi slim, ou a 1,5, que tem gente que usa 1,5, eu não consigo colocar a agulha no buraquinho de tão apertado que fica. Então, eu estou usando a 2, e ela ainda assim pode ver que tá bem fechadinho, é porque o meu ponto é bem apertado, sempre foi. Sempre foi bem apertadinho. 1, 2, 3, 4. Aumento. Cadê? Tem um aumento aqui. Ó. 2 pontinhos junto. 1, 2, 3, 4. E o aumento que eu acabei de terminar. Eu fico conversando, perco as contas. 3, 4. Aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Aqui. E
último grupinho, 1, 2, 3, 4 e um aumento aqui, 2 pontos, aumento, e cá estamos na última carreirinha de aumentos. Opa, o ruim do marcador pequenininho é que ele escapa da mão. Agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. São três, que nós estamos na 6, são 7, 8 e 9. Carreira 7, 8 e 9, somente ponto sobre ponto normalzinho. Então, vamos lá. Com 36 pontos baixos. Depois que a gente fizer essas 3 carreiras, a gente vai trocar pra cor preta aqui. A gente, na verdade, tá fazendo desse lado, de cima pra baixo. Aqui, ó, é um anel mágico invertido. Opa! Esse, ó, é um anel mágico invertido. A gente começou aqui. Poderia ter feito daqui pra cá? Poderia, não tem problema. Eu acho que o acabamento do anel mágico tradicional fica mais bonitinho aqui do que o do anel mágico invertido. Talvez é a forma como eu faço, não sei. Mas daria certo, tanto faz, ó. Se eu tirar as orelhinhas, tanto faz se é aqui ou se é aqui. Mas eu coloquei as orelhinhas onde inicia o trabalho. Mas tanto faz. Depois, na hora de montar, é igual dos dois lados. Fica diferente depois que você coloca as peças avulsas. Então, a gente... Opa, aqui é mais fácil de eu contar. A gente tá na carreira, eu esqueci, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora a gente tem 1, 2, 3 carreiras só de pontos. Opa, eu fico olhando daquele lado, tava naquela posição antes. Então, tem 1, 2, 3 de ponto sobre ponto. Depois a gente vai fazer a troca de cor aqui. Eu vou ensinar pra vocês essa troca de cor retinha, que eu acho que fica lindo no trabalho. 3 carreiras de ponto baixo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, se a gente ajeitar ela aqui, ó, já dá pra ver que o trabalho tá começando a virar e ficar curvinho. Bom, eu já perdi o ponto que eu tava, mas como é ponto sobre ponto, não tem problema. Porque aqui eu sei que eu tenho que ir até o final da carreira. Só não posso pular ninguém. Tem só prestar atenção de não pular nenhum ponto. Do resto é só seguir o fluxo. É onde a cabeça pode viajar na maionese. Bom, após o meu celular me boicotar, quando eu cheguei no finalzinho da carreira, eu olhei e falei, ah, que lindeza. O celular parou quase no final, mas eu não tinha terminado ainda a carreira, então eu desmanchei alguns pontinhos só pra terminar aqui a carreira com vocês. E vou explicar o que eu tinha explicado e o celular não deixou. Bom, estamos aqui chegando no final da carreira, né? Aí, o que eu faço aqui? Eu vou colocar bem com cuidado, sem tirar o marcador, pra mostrar pra vocês
aqui, puxadinha, deixa a agulha aqui, pra mostrar pra vocês que já com essa primeira carreira de pontos sobre ponto, forma a cumbuquinha, que é a base da nossa esfera, né, da nossa bolinha. É uma pontinha de círculo aí, de bolinha. Então, a gente vai fazer mais 2 carreiras de pontos sobre pontos e depois vir fazendo a troca de cores. Então, para eu não ser boicotada de novo, eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou deixar meu marcador aqui para tirar junto com vocês depois, ó. Aqui minha próxima carreira, vou pôr com cuidado. Aqui a agulha no próximo. Pronto, ó. Um ponto da próxima carreira tá feito. E aqui é o meu ponto, que é esse aqui. Meu ponto da última carreira, ó. Ele é esse aqui, na verdade, que ele tá, né? Tá aqui no de baixo. Então, ele é referente a esse aqui. Esse aqui já é da próxima. Mas eu vou continuar assim. Então, eu vou fazer... Tem essa pronta, vou fazer mais 2 e volto aqui pra gente fazer as trocas de cores. Para terminar esse ponto, ó, metade dele no amarelo, metade dele no preto. Agora, eu vou fazer em BLO. Então, isso quer dizer que a gente vai pegar só essa alcinha de trás, back loop only, que é somente a alça de trás. É uma expressão em inglês, o BLO, back loop only. Então, é um baixíssimo. Pronto, ó. É só isso, em cada ponto. Eu acho que o ponto baixíssimo pegando por cima da alça fica mais fácil de deixar eles tudo igualzinho. Por causa da tensão, eu tenho que tomar muito cuidado com ponto baixíssimo. Por cima não, é por baixo. Eu acho que essa aqui eu fiz por cima. Eu desmanchei muito. Eu faço dessas. É por baixo que eu quero. Aí, ó. Aqui. Aqui, ó. Tudo igualzinho. Então, pra eu não me embananar mais, eu vou pegar aqui. Puxar essa alça, porque eu não vou precisar dela agora. E vou aproveitar para amarrar o meu fio. Eu não vou cortar esse fio amarelo, porque ele vai entrar bem nessa direção mesmo, um pouquinho mais para cima. Então, para não ficar emendando um monte de fio, eu não vou cortá-lo. Eu vou deixar ele aí quietinho, ele não vai me atrapalhar muito. Vou prender o preto para não escapar. Fio preto bem presinho, beleza. Agora eu vou fazer uma carreira de baixíssimo, opa, desse lado. Uma carreira inteira de baixíssimo. Depois, em seguida, uma carreira de ponto baixo. Ponto sobre ponto. No BLO também, somente na alça de trás. Que dá esse efeito de troca de cor retinho, olha. Porque tem uma alcinha da de baixo e vai ficar a alcinha daqui de cima. Que eu vou trabalhar depois na alcinha de trás, então vai ficar esse retinho. Dá um efeito bem bonito. Não acaba... Vou deixar isso aqui pra cá pra eu não perder. Coisas para falar ainda. Então, vamos lá. Agora vai ficar um pouquinho ruim de ver, porque fio preto é a tristeza para quem trabalha. Eu vou tirar o marcador um pouquinho só, para facilitar aqui, porque eu vou ter que pôr essa agulha no meio do ponto. É o fio preto, para quem enxerga bem, é tranquilo. Eu sempre trabalhei bem com fio preto, eu não ligava, fazia muita coisa com fio preto. E
hoje já não é mais bem assim que funciona, né? E sabe o que? Uma coisa que é engraçada, eu acabei de notar. Os 2 novelos meus são amigurumi slim. Mas se você pegar aqui um do ladinho do outro, a impressão que eu tenho é que o preto tá um pouquinho mais gordinho. Não sei, talvez só ele tá menos torcidinho, não sei. Acho que foi só impressão. Eu acho que foi só impressão. Bom, vamos lá. Troca de cor. Então, a gente enfiou aqui, ó, a agulha aqui. Vamos pescar o fio preto. Colocar no dedo igual eu trabalho sempre. Pescar esse fio aqui. Para terminar esse ponto, ó, metade dele no amarelo, metade dele no preto. Agora, eu vou fazer em BLO. Então, isso quer dizer que a gente vai pegar só essa alcinha de trás, back loop only, que é somente a alça de trás. É uma expressão em inglês, o BLO, back loop only. Então, é um baixíssimo. Pronto, ó. É só isso, em cada ponto. Eu acho que o ponto baixíssimo pegando por cima da alça fica mais fácil de deixar isso tudo igualzinho. Por causa da tensão, eu tenho que tomar muito cuidado com ponto baixíssimo. Por cima não, é por baixo. Eu acho que essa aqui eu fiz por cima. Eu desmanchei muito. Eu faço dessas. É por baixo, viu? Cuidado pra ficar todo mundo parecido. Na verdade, eu não vou nem precisar, eu tô quase acabando. Nem vou precisar cortar. Então, vamos continuar aqui mesmo. Que aí eu já passo pra carreira de ponto baixo. Opa, escapou. Volta. Eu vou mostrar o ponto baixo no pretinho. E vou fazer a carreira de ponto baixo no pretinho, mas aí eu não vou fazer inteira com vocês, porque é horrível de ver o ponto baixo no pretinho. Não dá pra ver direito. Opa. A linha. Pronto, ó. Acabou a minha carreira de ponto baixíssimo, ó. Dá pra saber que acabou aqui. Então, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo no BLO, a alça de trás, ó. Pega no meio do ponto, joga lá atrás e faz o seu ponto baixo. Lá atrás, ponto baixo. Lá atrás, volta, volta. Aqui, ó. Passa, passa. E assim vai até acabar a carreira. Então, ela dá essa esgarceadinha aqui um pouquinho, mas no próximo ponto já se ajeita. Aí, ó, vai tudo se ajustando. Tá vendo? Pode ficar um buraquinho, malemar. Aqui nesse amarelo dá pra ver um pouquinho melhor, mas porque eu tentei deixar as alças soltas, porque o meu ponto é muito tensionado. Eu acho que eu deixei soltas demais. Mas também não é nada que prejudique. Mais visível essa linha reta do que essa linha aqui que tem alguns pontos assim. E também é treino, muito treino. Quanto mais a gente faz, o pão do crochê aqui, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. É bom pra mente, é bom pra nós. Bom, eu vou continuar essa carreira pretinha e já volto pra gente trocar de cor de novo para o amarelo. Então, é só essa carreira aqui que vai ser assim. Agora sim, voltamos. Fiz aqui o último ponto da carreira, ó. Aqui já é outro. E vamos fazer igualzinho a gente fez antes.
a primeira troca. Eu vou puxar aqui pra ajudar a não escapar o ponto. Vou colocar minha agulha no meio do ponto e vou puxar. Só que aí meu fio amarelo agora ele está aqui dentro, olha. A gente não cortou ele, só tem que tomar cuidado para não ficar repuxado. Puxa com cuidado e traz ele pra cá. Prontinho, tem que tomar cuidado para não apertar demais. E ele tá aqui, então a gente vai aqui no BLO, lá na última alça, e faz o ponto baixíssimo, tá vendo? Igualzinho antes. Uma coisa que dá pra fazer também, vou desmanchar aqui pra mostrar. A gente tava aqui, né? Nesse último ponto. Ao invés de enfiar lá dentro do ponto, a gente pode, ó, desmanchei ele. A gente pode puxar só metade. Bom, deixa eu pegar assim, metade. Pôr ele aqui de lado, vou prender ele aqui no meu dedo. Vira aqui e puxar daqui direto, ó. Ele fica mais larguinho um pouquinho, mas é só dar uma puxadinha de leve aqui, aqui, assim, pronto. Ó, vamos voltar aqui e fazer o baixíssimo de novo, ó. São duas formas de fazer que dá o mesmo resultado. Então, vamos voltar aqui. A gente fez a mesma coisa de forma diferente, ó. Ponto baixíssimo de amarelo, mais ponto baixíssimo, e assim vamos, ó. Pegando a alça de trás, ó, e fazendo a mesma coisa aqui que a gente fez aqui. Aqui tá a alça do ponto de baixo e a alcinha de cima, ó, igualzinho aqui. Vou trazer mais pertinho aqui, vamos ver se dá pra ver melhor. O preto é terrível pra ver. Fora da câmera eu consigo ver bem aqui. Mas, nossa, que maravilha, que de vista. É terrível pra ver. Fora da câmera eu consigo ver bem aqui. Mas, nossa, que maravilha, que de vista. Mas dá pra diferenciar a câmera. Eu não sei o porquê, mas é mais difícil de enxergar. Mas tá aqui, ó. Aqui onde tá, que eu tô apontando aqui. E aqui, ó. São as duas alças de fora. Então, aqui eu vou continuar, ó, alça de fora, vai lá pro canto. A alça de trás, quer dizer. A alça de fora vai ficar aparente. E a alça de trás vai ficar escondidinha. E isso dá esse efeito de troca de cor retinha. Vou terminar essa carreira e já volto. Prontinho! Tá aqui, da mesma forma como antes. E aqui a gente vai fazer... Opa, antes de fazer essa próxima carreira, eu vou cortar esse fio preto, porque a gente não vai mais precisar dele. Como tenho essa ponta de fio preto aqui, eu vou amarrar nela mesma. Já amarro aqui e não tenho que mexer com o meu fio amarelo que tá quietinho, ó. Nozinho aqui, vou dar dois nozinhos para não escapar, né? Segundo nozinho, prontinho. Agora eu posso cortar esse fio preto, que eu não vou mais usá-lo. Já acabou o que eu ia fazer com esse fio preto. Pronto, já era fio preto. Tristeza de quem fez crochê à noite. A não ser as que tem aquela lupa maravilhosa. Lupa não, desculpa, aquela lanterna maravilhosa que ilumina tudo. Bom, cá estamos. Agora uma carreira somente na alça de trás, de ponto baixo, para manter essa linearidade. Então, vamos lá. Ponto baixo. Opa!
Acho que eu fiz mais apertadinho. Eu tenho dessa de fazer mais apertado, tem que tomar cuidado para não apertar demais, senão dificulta muito o meu trabalho. Prontinho, ó. Tá aqui ficando bonitinho. Um ou outro, mas faz parte, é o meu ponto aqui. É muito apertadinho e acaba puxando um pouco do outro. No fim, quase não se nota. A gente que faz crochê, não, vou refazê-lo porque vou mostrar. Aqui eu peguei junto lá embaixo, olha. Aí ele ficou aqui aparente. Então, vou desmanchar ele aqui. Eu quero só a alça do amarelo para não forçar demais aqui. E ele ir se ajustando. Prontinho. Eu morro de medo desse buraquinho, mas toda vez ele dá certo. Põe ele aqui. É por causa da tensão do meu ponto que eu acabo puxando ele mais. Só que a hora que eu puxo o próximo, puxa dele também, ele se ajeita. Eu não entendo muito bem como se dá, mas se dá dessa forma. Eu sei que um puxa o outro. Essa é a lógica. Ó. Aqui tá todo mundo certinho. Não tá que nem aquele ponto lá. Fica o buraquinho de leve, porque a diferença de cor é muito grande. Se forem cores mais próximas, praticamente não vê. A gente vê porque é preto com outra cor. E também se vê bem pouco. É bem pouquinho que fica aparente. Se você puxar o ponto, claro, né? Abre. Só ajeitar, acerta todo mundo, aperta um pouquinho e ele fica bem levinho. Se ajeita bem. Bom, aqui é uma carreira em ponto baixo em belió. Eu ia dar uma pausa, mas a gente já chegou na metade dela. Tá? A gente já passou um pouquinho da metade. Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Rapidinho, a gente termina ela. Aí a gente começa a próxima carreira, que é de ponto sobre ponto normal. Aí vão ser 2 carreiras. Deixa eu conferir aqui. São 2 carreiras, a carreira 14 e a carreira 15, porque essa aqui que a gente está fazendo agora é a carreira 13. Eu contei como carreiras essas carreiras de BLO aqui de ponto baixíssimo também, para não dar nó na cabeça. Então, eu contei como carreira, mas em altura quase não dá. Prontinho, ó. Aqui, mais um pontinho para acabar a carreira. Pronto. Acabamos a nossa carreira de ponto baixo na alça de trás. E nós estamos aqui com a nossa meia bola, né? Passamos da metade, porque a metade dela dá aqui no pretinho. Nós passamos já da metade. Aqui vai ter mais 2 carreiras, que seria essa 1, 2, 3 carreiras que são sem aumentos, só ponto sobre ponto. Aqui a gente já tem uma, então falta mais 2. Eu vou trabalhar essas 2, depois eu volto aqui
porque a gente vai começar as diminuições. Por fim, voltamos depois das carreiras retas, as 3 carreiras retas. Agora vamos começar a nossa primeira carreira de diminuições, que é a carreira de número 16. Esta carreira vai ser inteira de 4 pontos baixos e uma diminuição, para começar a fechar a nossa esfera. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. A diminuição pode ser feita puxando a alcinha de um ponto, puxando a alça do outro e fechando os dois juntos. É uma forma de fazer diminuição. Essa é a diminuição normal. Eu gosto de fazer a diminuição invisível. A diminuição invisível pode ser feita com uma alça da frente e uma alça de trás. Fica mais limpa a aparência do ponto. Também pode ser feita puxando uma alça da frente e a outra alça da frente. Prontinho, ó. Assim como aí a outra forma invisível. Eu vou deixar uma de cada aqui, só por comparação. Mas tanto faz, qualquer diminuição. A intenção nesse caso é reduzir ponto para fechar a esfera, independente da diminuição que você use. Então, uma diminuição, 2 pontos fechados juntos. 1, 2, 3, 4. E agora, uma diminuição. 1, 2, 3, 4. E uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos e diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos e no nosso último pontinho aqui, os 2 últimos pontos, uma diminuição fechando. Opa, escapou. Tá aqui. Pronto, fechando a carreira 16. Agora a gente vai para 17. Que vão ser 3 pontos e uma diminuição. E a gente vai seguindo essa sequência até fechar. Mas antes de fechar, a gente vai pôr enchimento aqui. Então, aqui quem quiser já pode pôr um pouco para ir facilitando. Eu vou fechar mais um pouquinho
Mas já dá pra ir pondo enchimento. Só não põe até em cima, põe até metadinha. Coloca enchimento até a metadinha. Pode continuar crochetando. Eu vou fazer mais uma carreira, daí eu vou colocar enchimento. 1, 2, 3. Diminuição. 1, 2, 3. Opa, escapou. Diminuição. 1, 2, 3. Diminuição. 1, 2, 3. Diminuição. 1. Opa, aqui é pontinho normal, não é diminuição não. Já fiz a diminuição. 1, 2, 3. Diminuição. 1, 2, 3. E a diminuição. Fechou. Carreira de 17 já era. Então agora a gente vai pôr um pouquinho de enchimento aqui. Vou tirar aqui um pouquinho a agulha para não atrapalhar. Eu vou colocar enchimento. Prontinho. Você vai colocando, pilando ele lá dentro um pouquinho, vai de levinho, vai sentindo. Coloca mais. Vai colocando aos poucos. Não coloca tudo de uma vez para ele não amontoar. Vai dividindo, moldando. Vai preenchendo aonde parece vazio. Vai pegando o seu amigurumi e vai sentindo onde precisa mais. Aqui, essa parte tá afundando mais do que as outras, então aqui precisa de mais um pouquinho. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Pronto, acho que foi muito, mas dá pra distribuir esse aqui. Muito enchimento para um pedaço só, não que não caiba tudo. Estamos aqui, ó, bonitinho. Vai ajeitando ele e pronto. Aí, ó, bonitinho, totalmente dentro do espaço. Tá firminho e ainda tá fofo. Tá até para pilar um pouquinho mais, para encher mais. Acho que tá bom. A gente vai ter que crochetar mais um pouquinho. Vamos para a próxima carreira.
dentro do espaço. Tá firminho e ainda tá fofo. Tá até pra pilar um pouquinho mais. Pra encher mais. Acho que tá bom. A gente vai ter que crochetar mais um pouquinho. Vamos para a próxima carreira. E eu acabei esquecendo qual carreira eu estava. Agora vamos iniciar a nossa carreira 18. A carreira 18 são 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois. E uma diminuição. Dois. Opa, escapou da mão. Diminuição. Dois. Diminuição. Tá, tô tensionando muito, tá escapando de toda hora. Dois. Diminuição. Dois. E diminuição. Opa. Dois. E uma diminuição. Prontinho. Nossa pokebola já está tomando forma. Agora é um ponto baixo, uma diminuição.
vai ficando mais complicadinho conforme vai ficando com menos espaço para trabalhar. Mas funciona, ó, diminuição. Só ir com calma. Se tiver muito difícil, dá para fazer a diminuição normal aqui. E ao invés da invisível, dá para usar assim, ó. Só da frente, só de trás. Qualquer uma das diminuições. Opa, lacei 2 vezes. Qualquer uma das diminuições serve. Que agora a gente quer fechar o trabalho. Um ponto. E uma diminuição. Eu tava muito tensionada na outra carreira. Tá ficando mais difícil de passar a agulha. Mas já tá, faz parte, já tô acostumada. Bom, pegou isso, ó, uma alça, que é um ponto normal. Vamos para mais uma diminuição. Vou ajustar aqui, que ficou folgadinho. Aí. Prontinho, ó. Ponto. Uma diminuição. Um ponto. E a nossa última diminuição. Tá aqui agora, ó. Final da carreira. 2 pontos fechados em um só. Prontinho. Olha que lindo. Aqui, a gente pode notar que ficou ainda meio molinho. Seria bom completar um pouquinho aqui com enchimento. Vamos pegar mais enchimento para colocar aqui. Prontinho, peguei mais enchimento e uma pinça que me ajuda muito, porque agora o dedo não entra mais nesse espacinho. Então a gente vai lá, com a ajuda da pinça, dá uma apertadinha de novo. Você pode usar o que você tiver, palito. Não precisa ser uma pinça assim, pode ser outro tipo de pinça. A ponta da tesoura com cuidado. Se ela estiver meio cega, melhor. A gente vai dar uma piladinha aqui, porque conforme a gente foi terminando, foi dando uma espremida nela. Então a gente precisa voltar a forma aqui. Daí, abrir um espacinho para pôr mais enchimento. Então a gente vai colocar esse enchimento lá dentro. Mais um pouquinho. Prontinho aqui.
Prontinho. Ah, tem que tomar cuidado aqui com isso também. Na hora de pôr, pra não esgarcear nada. Então, a gente vai, modela. Vê se tá toda redondinha, se tá bonitinha. Porque a gente vai pro fechamento. Aqui, eu já posso cortar e fechar o anel mágico invertido, nesta carreira mesmo, com 12 pontos no final, que é o que eu vou fazer agora. Mas quem preferir, pode fazer, que é o que tá na receitinha lá, que é o mais comum fazer. Fazer as 6 diminuições, vai ficar um buraquinho bem pequeno para fechar. Como o meu fica bicudo quando eu faço isso, e eu não quero pontudo, eu quero achatadinho, eu vou fazer aqui o anel mágico invertido. Então, a gente vai cortar, deixar um fiozinho longo. E vou fechar esse anel mágico invertido. Vou fechar com a própria agulha de crochê. Eu vou pular o primeiro. Vocês vão entender depois, porque eu vou passar ele no final. Então, eu vou pular esse primeiro. No segundo, eu venho aqui. Opa. E puxo. Aí, todos eles. Laçadinha. Puxo. Enfio de novo. Laçadinha. Puxo. De novo aqui na alça, laça e puxa. Dá pra fazer com agulha normal também. Ponha o fio na agulha e vai passando por todos os pontos. É a critério. Quem já trabalha com isso, tem prática de fazer da outra forma, pode fazer tranquilamente, que dá certo. Dá certo. Eu gosto de fazer dessa forma, porque eu acho mais divertido. E apesar de o crochê poder ser um trabalho, não é por isso que ele tem que ser maçante. A gente pode se divertir com ele também. Aqui, estamos chegando no finalzinho. Aqui, esse aqui é o último ponto. Prontinho. Opa, prontinho. E aqui, aquele primeiro pontinho. Vamos fazer isso para ele ficar mais homogêneo. E agora a gente puxa tudo certinho aqui com o nosso enchimento. Vamos fechar, vai devagarinho, fechando, 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 puxando e fechando até, opa, até ele fechar por inteiro, ó. Que bonitinho que ele ficou. Agora, vamos dar um nozinho para ele não escapar. Pegar aqui em qualquer ponto, pertinho dele. Laçadinho. Puxa o ponto, nozinho. Prontinho. Agora aqui, a gente enfia a agulha mais pra cá. Se você tiver uma agulha mais fina, pode ser. Se quiser usar agulha de costura. De costura não, agulha de bordado, de tapeceiro. Pode ser também. Só tem que ir com calma, com cuidado. Puxa aqui, puxa aqui. Pronto. Já tá escondido daqui. E aqui sobrou.
Então, a gente ajusta aqui que a gente colocou a agulha lá, corta o fio. Opa, prontinho, fio cortado. Achei, tá aqui. Dá uma apertadinha nele assim com os pontos de volta. E tá tudo certo, já era. Finalizou. Ajusta a bola se sentir a necessidade. Ó. Bonitinho. Agora é hora de juntar todas as peças. Bom, para o botãozinho, podemos usar 2 pedacinhos de feltro, cortadinhos em circulinhos, e colarmos em cima da faixa central preta. Para as bochechinhas, 2 circulinhos de feltro. Para a montagem do nosso Pikachu, vamos usar 2 círculos, um preto e um branco. O branco um pouquinho menor que o preto, sobrepostos, para facilitar a vista. Então, tá aqui. Nas bochechas, nós vamos usar 2 circulinhos do mesmo tamanho, de feltro, para colar aqui da lateral. Nós temos aqui as orelhinhas e o rabinho. Como a questão é facilitar, nós vamos colar tudo. Mas quem preferir pode costurar também. Vou usar cola de silicone. Vou começar colando o rabinho aqui. Eu vou colocar bem a meinha aqui, para o rabo ficar aparecendo bem, né? E aí eu cubro também. Vamos colar as orelhinhas, porque do outro vídeo cortou. Então, eu vou usar essa daqui. Para as orelhinhas, eu vou posicionar mais ou menos assim, próximo ao meio, viradas para fora. Então, vou pôr aqui um alfinete. E a outra, a mesma coisa. Mais ou menos na mesma posição. Aqui. Agora eu vou estilizar. Eu quero que essa orelhinha fique mais caidinha. Então, eu vou ter que deixar ela mais inclinadinha. Vamos ver como aqui. Talvez girar um pouquinho. Até achar
Onde parar? Aí. Aqui é fácil pra virar. Essa aqui eu quero mais inteira. Então, mais inteira. Essa daqui eu quero mais em pé. Então, vamos deixar ela mais pra cima mesmo. Só ajustar aqui, tá bom mesmo aqui. E pronto. Acho que elas estão muito pra trás. Trago mais pra frente. Prontinho. Agora gostei. E aí, o que vamos fazer? Por cola. Quem preferir pode costurar. Como peça decorativa, tranquilamente dá pra usar só a cola. Então, vamos pôr cola neles. Com cuidado para não vazar. Muito, na verdade, para não fazer sujeira. Ajusta. E agora vamos lotar de alfinete. Para que fique no lugar certinho. Tem que secar no lugar certinho. Opa! Secar no lugar certinho. Pronto. Uma tá colocada no lugarzinho. Depois a gente vira ela um pouquinho assim. E, ó, já ficou na posição. Essa daqui a gente vai colar agora. Então, vamos lá. Cola aqui. E aqui. Com cuidado. Pra não fazer bagunça. Pronto. Deixa ela bem presa agora. Vou pôr os alfinetes. Porque ela tem que secar no lugar certinho. Prontinho. Ó, vai ficar bonitinho. E a mesma coisa com os acessórios em filtro. Então, vamos pôr uma colinha aqui. E colar em cima com cuidado. Agora a gente vem aqui, passa a cola. E coloca com cuidado aqui. Essas colas secam tecnicamente rápido, então, uns 5 minutinhos elas estão secas. Vamos pôr as bochechinhas. Pôr cola também. Essa aqui tem uma ponta fininha, tem que apertar bem pra cola sair. Segurar um pouquinho. E mais do outro lado. E... Opa!
que deu certo aqui. Segura. E vamos deixar secar. E eu já mostro o finalzinho, como ficou, depois que tirar os alfinetes, tudo. Claro que não essa daqui é um outro projeto que eu tenho, que derivou das minis. Então, é isso que a gente faz aqui, pra ir rapidinho. E vai ficar como essas daqui, que já estão secas, na verdade. Essas já estão secas, já tá estilizadinho aqui. Rabinho no lugar, toda prontinha. Aqui no outro vídeo não saiu, não sei por que cortou meu vídeo. Então, por isso que estamos mostrando nessa outra aqui. E essa daqui eu fiz com costura, né? Ela tá bem maleável mesmo, faz parte. Talvez o tipo de costura que eu coloquei. E para ver que não faz diferença costura ou colado. Prontinho. E assim que fica o resultado final das Pokébolas. Uma gracinha.